Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia, né? Se está começando, se iniciando, né? E hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira de novembro, né? Hoje é 6, né? E nesta segunda-feira, exatamente, né? Quero ler um salmo, Salmo 51, aonde vai falar exatamente de um dos filhos de Jessé, que era exatamente Davi. Diz exatamente aqui, Davi confessa o seu pecado, súplica perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Eita! Como é bom a gente andar no espírito reto, diante a sociedade, diante a população, diante de Deus. Muito bom. Só que aqui começa uma linda reflexão agora da vida de Davi. Davi, ele comeu exatamente um dia no seu palácio. Davi estava exatamente andando no seu palácio, satisfeito com tudo e quanto ele tinha feito. Até que um dia chegou o profeta Natan. O profeta Natan foi exatamente na casa de Davi. Deus enviou o próprio Natan na casa de Davi. E chegando lá, o próprio Davi se alegrou tanto com a presença do profeta Natan. E talvez ele ficou se perguntando a si mesmo: o que te traz aqui? O que você veio fazer aqui, rapaz? Né? Só que o profeta foi e falou: olha, eu vim aqui trazer uma história, uma reflexão para as nossas vidas. Então conta-me essa história, Natan, conta. Quero contar uma história para ti, rei Davi, de um homem rico, exatamente de um homem rico e de um homem pobre. O homem rico, ele tinha tudo. Tinha vaca, tinha ovelha, tinha tudo. Era um homem rico, ricaço mesmo, Davi. Sim, tudo bem. Faltava alguma coisa esse rico? Não, ele tinha tudo. E não precisava pegar nada de ninguém, Davi. Ele não precisava exatamente de mais nada, porque ele tinha tudo, Davi, tudo. Já o pobre tinha só exatamente uma só ovelha. Uma ovelha o pobre tinha. Só que um certo momento, Davi, o rico, ele exatamente olhou para aquela ovelha daquele pobre, a única ovelha que ele tinha. Só que ele, em certo momento da vida dele, ele ficou olhando para aquela ovelha. De tanto olhar para aquela ovelha, certamente ele pediu para um dos seus empregados trazer aquela ovelha para ele. Carregou a ovelha, pegou a ovelha do seu próximo Davi e o matou. O que será que esse homem rico ele merece, Davi? Aí o próprio Davi ficou muito indignado com essa história. Ficou muito indignado com essa história que o profeta Natan contou a ele. Aí o próprio Davi, de tanto indignado, falou para o profeta Natan: Natan, me diga quem é esse homem, Natan. Eu quero mandar prender ele, para ele nunca mais fazer isso, Natan.
Aí o próprio Natan ficou fixado os olhos em Davi. E falou: Davi, sim, Natan, me diz. Foca nos meus olhos, Davi. Olha bem dentro dos meus olhos, Davi. Sim, eu estou olhando. Esse homem rico, Davi, é você que pegou a ovelha daquele pobre, a única ovelha que o pobre tinha. Esse homem é você que pegou a ovelha daquele pobre, Davi. E o pobre, exatamente, Davi, era Uzia. Era Uzia, aquele homem do qual você colocou de frente à guerra. Pediu exatamente para colocar de frente à guerra, sabendo que ele não poderia ficar de frente à guerra. Ele não tinha capacidade de ficar na frente à guerra. Mas você colocou, fez uma carta e colocou Davi, aquele homem, na frente da guerra. Pediu exatamente para o capitão, para o cabeça daquela guerra, colocar de frente à guerra. E aquele homem veio morrer, Davi. Exatamente você, quando aquele homem estava vivo, estava na guerra pelejando pelo país, você pegou a única ovelha dele, que era exatamente a única mulher que ele tinha. Ele não tinha mais nada a não ser a sua única mulher, Davi. Então esse homem rico é você. Davi, exatamente, ele ficou abismado, assustado, porque achava que ninguém ia saber de tudo isso. Ninguém. Porque era só Davi que sabia da história. Só Davi, vírgula. Porque lá no céu Deus estava olhando todo momento para Davi. E Deus não tirava os olhos de Davi. Sabia disso? Então, quando Davi ficou sabendo dessa história, dessa notícia, dessa revelação pelo profeta Natan, a máscara de Davi caiu. Caiu. Vem cá, chega mais perto. Deixa eu chegar mais perto de você então. Quantas pessoas tem por aí, hein? Quantos homens, quantos Davi tem por aí que pegou exatamente a única ovelhazinha, que está pegando a única ovelhazinha do seu próximo? Hã? Me diz? Quantas pessoas tem por aí? Me diz? Adulterando, carregando exatamente a mulher do seu próximo, adulterando com a mulher do seu próximo. Enquanto ele trabalha, enquanto ele está, suando por aí, trabalhando para trazer o pão para dentro de casa. Assim como o Uzia, estava na guerra, batalhando, trabalhando na guerra, enquanto Davi estava se deliciando com a única mulher que esse pobre homem tinha. Sabe disso? E quantos Davi tem por aí nesse mundo? Quantas pessoas tem por aí? Só que quando Davi ficou sabendo disso, ele exatamente caiu de joelho no chão. As lágrimas começaram a lavar o seu rosto. O arrependimento, quer dizer, a misericórdia de Deus cercou Davi. E o arrependimento de Davi era tão grande, que os olhos de Davi estavam sendo lavados com lágrima. O rosto estava sendo lavado também com lágrima. Imaginou nisso? E só que Davi agora, ele pede perdão a Deus. De tão arrependido pela sua sujeira, ele pede perdão a Deus. Sabe como é que Davi fez?
ainda fez uma oração de tanto arrependido. As misericórdias de Deus cercou Davi quando ele se arrependeu. E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, muita gente acha que não tem perdão, não tem mais jeito para o seu pecado. Tem sim. O diabo pode falar para você que não tem perdão para o seu pecado. Tem perdão sim. Muitos pensam que adulterar não tem perdão. Tem perdão sim. Qualquer pecado na face da terra tem perdão sim. E é mentira do diabo. Se o diabo falou para você que não tem perdão, ele está mentindo para você. Que não tem jeito para a sua vida, que não tem jeito para o seu pecado, ele está mentindo para você. Sabe disso? Está mentindo. Porque tem perdão sim. Perdão. Para qualquer pecado tem perdão. E Deus pode te perdoar. Davi agora, ele estava de joelhos chorando diante do profeta Natan e diante de Deus. Somente os três ali, naquele palácio, naquele lugar. Porque exatamente eles estavam ali a sós. Não tinha mais ninguém a não ser o Natan, Davi e Deus. Só esses três ali. E o Davi de joelho no chão, em lágrimas, pedindo perdão. Sabe o que foi que Davi agora começou depois do perdão e se arrepender? Agora ele começou a fazer uma oração a Deus, clamando a Deus. E essa é a oração de Davi. Salmo 51 diz exatamente assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a benignidade, apaga minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Olha só. Lava-me completamente da minha iniquidade, do meu pecado. Purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, quer dizer, os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro e quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que a mais é a verdade no íntimo, no oculto, e me faz conhecer sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo, quer dizer, alegria, para que goze e os ossos que tu me braste. Escondi a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova-me em um espírito reto. Está imaginando isso? Em um espírito reto. Quer deixar seu pecado? Quer deixar este mundo triste? Quer deixar essa mulher que você está vivendo com ela que não é sua? Quer deixar exatamente esse erro, esse pecado? Quer viver em um espírito reto? Quer andar reto nos caminhos de Deus? Essa é a sua chance. Esse é o seu momento. Aproveita o momento que é hoje, que Deus está te dando uma oportunidade exatamente para você se consertar, para você exatamente andar em um espírito reto, né? Sabe disso? Mas, irmão José, eu sou falho, eu sou fraco, aquilo outro, a carne não arruma desculpa. Não arrume desculpa. Não arruma uma justificativa
para você não querer largar esse pecado, para você não querer largar essa amante que talvez muitos estão por aí, né? Deixa a esposa em casa e vai viver com a amante. Larga isso, larga isso. Ande um espírito reto e Deus está disposto a te ajudar, te dar uma nova chance, assim como ele deu a Davi. Davi, ele se tornou o segundo coração de Deus quando ele largou a sujeira, quando ele largou o pecado, quando ele exatamente reconheceu o seu erro e se arrependeu, reconheceu que ele estava errado, reconheceu que ele estava certamente em pecado. Quantos hoje em dia não confessam o seu pecado? Sabe que está errando, mas não confessa. Sabe que está errando, mas quer estar certo, é acima do erro. Então, meu amigo e minha amiga, esse é o momento de nós se preparar para uma nova jornada, para uma nova vida. E somente nós reconhecer os nossos erros, nossos atos, as nossas ações, somente nós confessar que nós somos pecador e nós se arrepender, não praticar mais, Deus pode exatamente mudar a sua vida, assim como Deus mudou a vida de Davi. Eu não estou falando de riqueza, não. Estou falando de transformação. Transformação. Sabe disso? Do homem velho para um homem novo, da mulher velha para uma mulher nova. Um novo ser. Sabe disso? Uma nova pessoa. Pensa nisso então. Pensa. E é você que escolhe. Você que escolhe. Se você quer, Deus te ajuda. Se você não quer, Deus não vai te forçar nada. Sabe disso? Mas saiba que todos aqueles que plantar hão de colher. Vão colher. Sabe disso? Vão colher. Então que Deus abençoe. Que Deus venha estar com você nessa segunda-feira. Sabe disso? Pensa nessa linda reflexão. Dessa história de um rico e do pobre. Do rico e do pobre. Sabe disso? Que linda reflexão. E é bom a gente aprender dentro da palavra de Deus. É muito bom. É melhor a gente aprender com Deus do que a gente aprender com o mundo. Porque as coisas do mundo não vão te edificar. Mas aquilo que você aprender com Deus vão te edificar, vai te ajudar e muito mais. Sabe disso? Deus te abençoe. E até amanhã, se Deus nos permitir. E graças e paz.